Olá, meninas e meninos! Como vocês estão? Bom, gente, espero que vocês estejam ótimos, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês e que vocês estejam com muita luz, com muita saúde. É o que eu espero e desejo para a vida de cada um. Bom, hoje a proposta é esse bloquinho aqui. Ó, um bloquinho bem simples. Esse aqui tá com elástico, tá? Que a gente coloca, tipo aqueles caderninhos tipo Moleskine. Esse aqui já é muito antigo, gente. O elástico não tem mais nem elástico mais. Mas olha, a hora que a gente abre, ele tá todo assim bonitinho. Então isso aqui eu ensinei há bastante tempo atrás na TV e vou repassar pra vocês novamente, tá bom? Só que assim, de duas formas diferentes. A gente vai fazer uma emenda de tecido aqui e no outro a gente vai fazer uma janelinha. Então a gente vai praticamente confeccionar dois bloquinhos. Primeiro de tudo, a gente vai precisar de duas capinhas. Olha só, essa capinha aqui, ela tem exatamente, deixa eu medir pra vocês, 11,5 por 8,5. 11,5 por 8,5. A outra, do outro bloquinho, terá 8,8 por 9,5. 8,8 por 9,5, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Procurem trabalhar sempre com a parte do papelão mais flexível na hora da abertura do bloquinho de vocês. Por quê? Porque toda vez que a gente vai abrir o bloquinho, a gente faz uma leve pressão. Então essa pressão, que ela esteja sempre a favor da fibra do papel, tá bom? Então a fibra do papel, a parte mais molinha que tem que estar curvando aqui, olha, fazendo esse movimento aqui, tá? Ela não pode estar assim, ok? Então o que nós vamos fazer? Pegar dois pedaços de papel craft, vou umedecer o rolinho de uma maneira uniforme, olhem só, entrando vagarosamente sobre a cola. A minha bandeja aqui, ela tá presa, evitando assim que eu precise tirar a mão do que eu tô trabalhando para poder só segurar a bandeja. Então isso deixa o meu tempo de produção um pouco mais ágil, tá? E ó, passo sobre a capa. Aplico. Passo primeiro a mão. Lê, o papel craft tem lado? Não, gente, pra mim, eu trabalho de qualquer lado com ele. A única coisa também que ele tem é a fibra dele. Então, se eu tô trabalhando com a fibra do meu bloquinho nessa posição, o meu papel também tem que estar mais flexível aqui e não aqui, tá? Então ele tem que estar todo flexível na mesma direção, desde a capa, desde o papel, a nossa contracapa, tá bom? Aqui eu tenho um gabarito, eu vou até colocar assim para vocês poderem ver, ó, de 1,7 milímetros, tá? 1,7 centímetros, desculpa. Vou passar cola na outra capa e seguro o gabarito, ele já alinha e já dá o espaço aqui que eu preciso, ó. Alinhados, né, as duas capinhas com o espaço que eu preciso. Tiro o gabarito, passo a mão. Em seguida, nós pegamos o nosso estilete e cortamos bem rente ao papelão toda a sobra de papel. No caso, o que eu estou fazendo aqui é refilando a borda do papel, tá, meninas? Eu sempre aconselho quando a gente faz algum corte caseiro, eu pego uma lixa de pé e dou uma leve quebrada, olha, na quina do que eu acabei de cortar. Por que isso? Porque além da estética ficar mais bonita, ele dá melhor aderência ao produto a ser colado aqui, seja o papel ou seja o tecido, tá bom? Até no papelão também, se vocês cortarem assim, vai ficar bem legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa com essa capinha e já trago pra vocês darem uma olhada já nas duas prontas. Pronto, pessoal, olhem só. As duas capinhas já aqui prontas, tá? Aqui, vocês reparam que ela tem uma janelinha, então também eu vou tirar
o excesso do papel craft que eu tenho aqui dentro. Ó, tiramos o excesso e também eu sempre vou passar uma lixa, tá, gente? Eu tenho esse hábito de tudo que eu corto, eu acabo sempre dando uma lixadinha para que a gente não fique com rebarba de papel, não fique nada. Então o nosso acabamento fica bem bacana sempre, ok? Para fazer essa capinha aqui, vou reservar aquele, porque daí a gente vai alternando nos dois. Para fazer essa capinha aqui, o que eu vou fazer? Eu cortei 2 pedacinhos de tecido, tá? Com 2 estampas diferentes. E eu vou fazer a selagem desse tecido exatamente com a própria cola. Eu não vou laminá-los com papel offset, com papel craft, com nada, tá? Simplesmente eu vou passar um pouquinho de cola aqui, olhem, bem na beiradinha, passando cola em toda a trama do tecido, sem força, para que essa cola, olhem só, não vaze pro outro lado, tá vendo? Ó, eu tenho meu tecido aqui super bonitinho, mas aqui toda a fibra dele, tá vendo, ó, tá bem completinha. Faço isso na pontinha desse, deixa eu ver aqui a posição, e vou fazer isso na pontinha deste outro também. Por que que eu tô fazendo isso, gente? Porque depois eu vou cortar isso daqui bem certinho para um encontrar no outro, para não fazer sobreposição de tecido e nem fazer bainha, tá bom? Então eu vou deixar aqui para ele ir secando. Enquanto ele seca, a gente vai trabalhando com o outro bloquinho. Para o outro bloquinho, eu simplesmente vou pegar um pedacinho qualquer de tecido, ó, esse aqui já dá. Deixa eu ver se a minha florzinha tem sentido. Tá ótimo. Ó, corto ele também com um pouquinho de sobra, tá? A gente vai passar cola em toda a parte do papel craft. Eu sempre falo pra vocês, gente, não é a quantidade de cola, tá, que faz manchar o nosso tecido. Eu preciso de ter umidade suficiente para poder penetrar na fibra do papel e também na fibra do tecido, para que as duas partes se unam e realmente não descole mais uma da outra, tá? Então nada de ficar tirando todo aquele excesso do que já nem tem no rolinho para poder passar. Então aqui eu vou pegar um gabarito de 1,5 cm e vou cortar toda a volta, tá? Cortando toda a volta eu acabo tendo um padrãozinho. Porque se eu fizer 100 bloquinhos e fizer 10, todos eles terão sempre o mesmo acabamento. E agora os cantinhos, opa, eu coloco a minha cantoneira. Gente, a pergunta que sempre as pessoas falam, Lê, qual aba que eu viro primeiro? Gente, não importa as abas que vocês virem primeiro, não tem regra para isso. Mas eu sempre falo para as minhas alunas o seguinte, eu procuro também analisar e ver o lado estético da peça. Por quê? Se eu virar a aba menor primeiro e depois virar essa, olha o que vai ficar de frente para mim, ó. Vai ficar essa emenda aqui, bem de frente, para quando eu abrir o meu bloquinho, porque a minha frente do bloquinho acaba sendo aqui, ó. Então, eu procuro usar como regra o seguinte, sempre começar a virada das abas pelo lado oposto ao que é a minha frente. Se a minha frente é essa aqui, eu vou começar a virada das abas por essas aqui. Então, pego um pincel, dou uma espalhada na cola, sujo a espessura do papelão e também sujo essa diagonalzinha aqui, ó, do tecido. Quando eu tenho esse encalhe aqui pro lado de dentro, o que que eu faço? Eu pego a espátula e começo da ponta pra dentro, ó, da ponta
pra dentro, porque daí, olhem só, vocês estão vendo que eu tenho um excesso de tecido aqui? Então eu posso colocar esse tecido pra cá sem repuxar todo o restante. Aqui, olha, eu encosto na espessura do papelão, puxo a espátula pra baixo e desço. E aqui eu faço a mesma coisa do outro lado, ó, empurro e desço, tá? A gente repete a mesma coisa do outro lado. Faz a sujeira nos cantinhos, espalha bem a cola e de novo, ó, da ponta pra dentro. E essa sobrinha a gente assenta aqui, ó, não precisa vincar nada. Encosta na espessura do papelão, desce e aperta. Encosta na espessura do papelão, desce e aperta. Então olha como fica bonitinho aqui, gente, ó. Essa pontinha que eu apertei fica exatamente colada na espessura do papelão e o biquinho do tecido fica colado sobre ele mesmo. Agora, a gente vai passar cola, não passando por cima dessa pontinha aqui. Ó, espalhem bem. Eu acompanho esse corte aqui, ó, e começo a passar uma sujeirinha de cola desde o biquinho, na espessura do papelão até aqui. De novo, viramos tudo. E aqui também. Ó, fica assim, tudo bonitinho. Agora, com a pontinha do estilete, nós vamos abrir a nossa janelinha. Gente, encostem mesmo a ponta do estilete lá na quina, tá? Porque essa quina, realmente, ela sempre vai aparecer, não tem como. Corte em ângulo de 90 graus, fazer com que a quina não apareça, tá? Se a gente não vai até ela, fica aquela parte com um aspecto de arredondado, não fica bonito, não. Ó, cortamos. E também vamos virar. Deixa eu colocar esse pedacinho de papel aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para poder mostrar para vocês. Ó, vou passar cola. Até onde vai o tecido, tá? Suja bem as quininhas, as espessurinhas do papelão, pra ficar tudo bem bonitinho, tá bom? E com a pontinha da espátula eu também vou puxar tudo, ó. Dá pra puxar, tá vendo, ó? Tirar daqui, ó. Viro e termino de acertar. Olha só que gracinha, gente. Fica um mimo, não fica? Se a gente vê que a pontinha não tá totalmente puxadinha, a gente vem e termina de acertar com a pontinha da espátula ou com a pontinha do dedo. Mas deixem tudo bem certinho, tudo bem esticadinho, tá bom? Feito isso, eu vou pegar um pedaço de papel craft. Gente, olhem só. Com o tecido virado para cima. Eu vou riscar essa parte aqui, tá? Pra eu saber exatamente o tamanho da minha capa no meu papel. Só que antes, o que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedacinho dele, deixando uma sobra somente de aliás, nem de de meio centímetro em toda a volta, tá? Olha. Feito isso, eu vou cortar um pedaço do tecido que vai fazer composê com o meu. Olhem só. Corto ele um pouquinho maior. Passo bastante cola no meu papel craft. Não será pouca. Ó, deixa ela bem suja. Olhem só. Tá vendo? Bem úmido.
e colo sobre o meu tecido. Sem força, tá, gente? Pra não manchar, porque nada mancha. Não é a quantidade dessa cola que tá aqui que vai manchar. Mancha o peso da minha mão. Ó, passo a espátula bem passadinha. E também desse lado aqui. Ok? Feito isso, com o tecido virado pra cima. Lê, por que o tecido virado pra cima? Pelo seguinte, gente, se eu riscar ela aqui, né, na hora que eu for colar essa parte do acabamento aqui dentro, olha só, a parte de cima vai ficar colada embaixo. Então, se eu tiver colado a capa torta, o meu acabamento interno não vai ficar bonito, ele também vai ficar torto, tá? Então, o que eu faço? Eu coloco assim, realmente pra fazer um espelho, tá? Então, sempre com o tecido virado para cima. Então, olha lá, risco toda a volta. E também vou riscar aqui dentro, ó. Por que isso? Porque riscando aqui dentro eu vou saber onde colar um tecido aqui depois. Agora a gente vai pegar uma régua, ó, e vou cortar pra dentro do risco 3 milímetros, ó, para dentro do risco 3 milímetros. Cortei aqui, ó, o risco tá aqui, eu cortei pra dentro dele 3 milímetros. Tá aqui. Daqui também de baixo. Neste quadradinho aqui, eu tenho exatamente um quadrado, um retângulo de... Vou cortar um pedacinho de tecido de 7 por 7. Eu vou cortar do tecidinho vermelho. Então aqui vou cortar 7 por 7. Sete, 7. Então, aqui onde eu risquei, vou passar um pouquinho de cola aqui, para colar este meu tecidinho. Ok? Então, agora, venho aqui no restante do meu papel craft, só que tem que tomar cuidado para não sujar esse tecido aqui de baixo. Olhem só, gente. Vendo? Venho aqui sobre a minha plaquinha. Ó. Começo aqui em cima. Aperto. Tcharam! Olha que legal. Fica bem bacana, né? Então a gente aperta bem. Deixa eu pegar aqui a dobradeira. Pra ficar bem marcadinho, bonitinho. Cuidado pra na hora que apertar não afunde esse meio aqui, tá?
aqui. É isso aqui. Agora a gente vai pegar outro pedacinho de papel craft, mais ou menos uns 12 centímetros. E vou fazer a mesma coisa sobre este tecidinho aqui, ó. A gente vai passar bem a cola. Ó, bem passadinho. E colo sobre o meu tecido. Faço a mesma coisa. Passo a espátula. E também do outro lado. Gente, aqui eu compro bloquinhos, sabe aqueles bloquinhos que a gente acha na papelaria Calunga? Esses bloquinhos que ele tem, esses picotes aqui, olha. Ó, ele tem picote, então eu posso trabalhar com ele perfeitamente, tá? Então o que que eu faço? Eu meço quanto que ele tem aqui, 8, 9, 10, 11, 12, porque eu quero 1 centímetro entrando pra dentro dele. Então eu vou cortar isso aqui na altura de 12 centímetros. Então vamos lá, 12 que eu preciso. E na altura, vocês têm que medir quanto que tá tendo o picote de vocês. O meu picote começa com 1,3. Então assim, 1,3 mais 7 já são 2 centímetros. Mais 1,3 já são 2, 3, 3,3. Então aqui eu vou cortar a largura dele com 3,3 centímetros também, tá? Ó, acerto lá bonitinho e cortei. O que eu vou fazer agora? Vamos passar cola com o pincel na pontinha desse papel aqui. Olhem só, somente na metade dele. Venho sobre o meu bloquinho e colo até onde vai o meu picote, ó. Viro, ó, colando aqui na lateral e abraçando ele aqui atrás. Mesma coisa, ó, viro colando aqui na lateral e abraçando ele aqui atrás. E apertando bem, tá? Tanto apertando aqui como aqui, ó. Feito isso, a gente pega uma tesourinha, deixa eu pegar uma outra, que a ponta corte muito bem, e vou cortar bem rente, ó, gente. Assim, ó, separando mesmo, tá, ó. Deixa bem rente, ó. Ok? Olha como ficou. Então, comecei aqui, ele abraçou, separei as pontas e agora a gente passa a cola no restante do papel. Ó, com a espátula puxo bem bonitinho para que ele fique todo retinho e que ainda eu consiga puxar todo o restante para trás. Corto o excesso dele também bem rente, olhem só. Tanto de um lado quanto do outro. O mais rente que vocês puderem cortar, tá, gente? Ó. Para que a pontinha do papel craft não apareça em lugar nenhum. Gente, olha só que acabamento bonitinho que fica. Aqui não fica parecendo emenda, não fica parecendo corte, olha, não fica parecendo nada. E ele fica super bem
acabadinho. Então na parte de trás do bloquinho, eu venho e passo cola somente nessa parte aqui do tecido. Por quê? Porque daí eu tenho meu bloquinho totalmente livre e a minha capa totalmente limpa também. Ó, aperto. Deixa eu só acertar bonitinho. Aqui, olha só. Olha que graça que fica olhando ele pela lateral, pela frente. Só que tá um pouquinho sujo. Aqui eu vou colar alguma coisa. Geralmente a gente usa muito esses bloquinhos daqui pra fazer pra lembrancinha de nascimento. Aqui eu não fiz com tema de criança, né? Porque cada um depois põe com o tema que quer. E nessa janelinha, ou a gente põe inicial do bebê, a gente pode colocar se é menino, se é menina, macacãozinho, chupetinha, mamadeirinha, botões, o que a gente quiser colocar aqui pra decorar, tá bom, gente? Eu já vou ver o que eu tenho aqui pra gente colocar. Enquanto isso, a gente vai agora no próximo. Lembra aquela cola que eu tinha passado aqui, né, pra poder secar? Ela já tá seca. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma acertada no tecido, para que ele fique bem retinho. Olha, assim. E também vou acertar este tecido aqui. Por isso que quando eu passo cola, eu procuro passar aproximadamente uns 2 dedinhos de cola, porque eu sei que um pedaço eu sempre vou tirar. Então ele fica de um jeito, gente, ó, que ele não desfia essa parte aqui, ó, porque a cola sela o fio do tecido e evita desfiar, tá bom? Vou pegar minha outra plaquinha, que já tá com a capinha montada, e vou, eu acho que 3 centímetros, 4 centímetros, tá? Vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Deixa eu pegar aqui a lapiseira. Uma marcação aqui. E uma marcação aqui. Por que dessas marcações? Gente, deixa eu pegar uma caneta para forçar mais, para vocês poderem observar melhor. Se eu vou colar o tecido desse lado, por que eu risquei aqui? Porque a hora que eu passar cola, gente, olhem só, eu vou passar cola acima do risco que eu tenho, tá? Ó. Passei cola, meu risco tá aqui, ó, e a minha cola tá acima dele. Então, pra que serve? A parte que tá selada com a cola, eu tenho, olha, uma direção pra eu poder colar, ó. Risco aqui e risco aqui do outro lado. Então, simplesmente eu só abaixo, tá? Ó. E ela tá totalmente colada. Com a outra parte, passo cola normalmente, ó. A única coisa que a gente não pode fazer é encostar com a cola aqui, tá? Então, por isso que eu venho na ponta do tecido e passo um pouquinho de cola aqui, ó. Pra compensar onde eu não passei aqui. E, ó, praticamente forro. Deixo essa parte aqui levantada. Olha. E vou puxando com a pontinha do dedo, ó. Essa parte tá levantada. Pra poder encontrar com a outra aqui. Quando ela encontra, eu passo bem firme meu dedo, levanto a minha peça e termino a minha colagem. Feito isso, também vou tirar todo o excesso. Aí, a partir daqui, é o mesmo procedimento que eu fiz com o outro bloquinho, tá? Ó. Nessa emendinha, se eu agora quiser pôr uma fitinha, eu vou colocar uma fitinha só pra ele ficar mais mimoso, mas não teria necessidade, tá, gente? Porque ela não desfia, não fica sobreposta, não fica feia. Ó, aqui. Tudo a mesma coisa.
Eu só vou virar as abinhas agora, da mesma maneira que eu virei da outra, começando por essas, depois a frente e fazendo também a mesma parte na contracapa, pra ficar igual. Só que antes de colar a contracapa, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai trabalhar com a fitinha aqui, ok? Eu já vou fazer isso e já trago pra vocês verem. Então, gente, olha só o que eu fiz. Virei as abas, tá? Dessas laterais primeiro, porque a minha frente é aqui. E depois eu virei as abinhas das laterais menores, tá? Olha como fica super bacana essa parte aqui. Terminando, fiz o mesmo processo. Colei aqui o tecido sobre o papel craft, coloquei a minha capinha em cima, risquei, só que dessa vez eu também marquei a posição, porque agora eu não tenho nenhuma janelinha para poder me indicar qual que é a parte superior ou inferior, para evitar que depois eu cole do contrário a minha peça. Então eu sempre marco também. Então aqui eu peguei um pedacinho de fita de cetim, tá? Ou a fita que vocês quiserem. Eu vou... Todo mundo me pergunta como que eu colo fita de cetim sem manchar. Eu não colo com cola, gente. A única coisa que eu faço é colocar uma fita dupla face transparente, tá bom? Então olha só, eu pego uma fitinha dupla face transparente, praticamente na mesma largura que a minha fita, ó. Colo ela bonitinho, passo aqui uma espátula, uma dobradeira, qualquer coisa. E tiro o excesso. Só então vou aplicar onde eu achar melhor. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Ó, apliquei aqui. Tem alguma coisinha. Vocês viram a leve marcadinha que deu na fita? Tinha um negocinho de cola sobre ela. Viro. Olhem só, fica uma fita bonita, ela não descola, tá? Só então eu passo cola normalmente sobre a minha contracapa, ó, de novo, uma quantidade razoável para que não seque. E ó, ponho primeiro a parte superior. Aperto aqui no meu meio e desço com o restante. Tiro todo o ar. Acerto aqui os vinquinhos. Olha. Aqui eu posso decorar com lacinho Chanel, eu posso decorar com botãozinho. Aqui a gente pode decorar da maneira que achar melhor. Lê, eu queria que você tivesse comentado como que eu ponho o elástico. Gente, antes de colar a contracapa, eu faço 2 cortezinhos com estilete aqui embaixo, dando a distância de 1,5 cm da borda pra dentro, faço um cortezinho e ponho a pontinha do elástico e colo a pontinha aqui dentro. Depois eu ponho a contracapa pra poder esconder tudo. Eu não gosto de fazer esse tipo de bloquinho com ilhós. Eu acho que assim, dá mais trabalho, a pessoa às vezes não tem o balancinho pra colocar, enfim. Então eu prefiro sempre trabalhar ele com elástico, tudo bonitinho. Pra fazer a parte do acabamento, novamente, a gente vai pegar um pedacinho de tecido, de papel craft. Não precisa ser tão largo assim. Passo cola normalmente nele também. Ó, deixo bem melecado e aplico sobre o pedaço que eu quero. Ó. Primeiro a mão e depois a espátula firme. Vou cortá-lo com 3,3 novamente, porque os bloquinhos são iguais, tá? Então não tem por que eu fazer uma medida diferente. 1, 2, 3.
2,3 e com 12 centímetros. Passo cola novamente na pontinha dele. Somente na pontinha. Pegamos o bloquinho. E olha só. Apertem bem bonitinho e já tragam as orelhinhas dela para trás. Ó, aqui apertando bem e aqui também apertando bem, ó. Seguramos um pouquinho. Ó, e cortamos bem rente a ponta do bloquinho, tá, gente? Ó, para não ficar nem uma sobrinha, nem uma rebarba. De novo, passamos cola. Ó, tá? Com a espátula, puxo bem bonitinho, apertando bem aqui. E corto todo o excesso dele aqui atrás e aqui em cima. Aperto bem e repito o mesmo passo aqui em cima. Sempre apertando bem, tá? Ó, passamos novamente cola sobre o papel, sobre o tecido, ó. Limpamos, né? E aplicamos ele aqui dentro. A gente divide as laterais para que ele fique bem centralizadinho e apertamos um pouco. Gente, olha que graça que fica. Aqui, olha. Olha quando a gente abre um bloquinho desse. Que fofo que fica. Então, nós temos aqui dois modelinhos de bloquinhos. Um com visorzinho. Deixa eu pegar aqui uma caixinha. Daí a gente pode colocar alguma coisa que a gente tenha. Olha, poderia pôr um botão aqui. Poderia pôr uma estrela aqui. Poderia pôr, olha só, gente, uma fita métrica. Imagina a gente fazer um chá da tarde para as nossas amigas das costurices e fazer isso, né? Olha, podemos colocar assim, ó. Tá vendo? Então tem muitas coisas que podemos fazer para colocar aqui. Olha, um botãozinho forrado. Enfim, meninas, é só vocês, as corujinhas, olha só que bonitinho, pôr uma corujinha aqui e outra aqui. Enfim, aí a gente pode passar a linha aqui de dentro pra cá e dar um nozinho com a linha aqui nelas. Eu sei que fica bem bacana. A gente faz muito desses bloquinhos durante todo o ano, porque é um bloquinho que sai bastante pra essa parte de festinha, de lembrancinha de batizado. A gente faz personalizados também. Quem precisar de produtos referente à cartonagem, à encadernação, pode entrar em nosso site www.leartesartesanatos.com.br. Abaixo na descrição do vídeo eu vou estar deixando todos os nossos links das nossas redes sociais, dos nossos canais do YouTube, dos nossos grupos no Facebook, do grupo que é de assinantes, que tem aulas exclusivas. Tem aulas, por exemplo, desse estojo aqui, que ele e o estojo Débora é o campeão de vendas. Olha que bacana, tá?
Então aqui é onde eu guardo todas as minhas coisas. Esse aqui é o estojo Gabi. Então tem aula de vários tipos, tem aula de mochila, aula de estojo, aula de embalagem, tem bastante coisa no nosso clube de assinante. Espero que vocês tenham gostado da dica, não sei se eu agreguei mais na vida de vocês, mas eu espero que vocês compartilhem, divulguem o nosso canal, divulguem as nossas aulas. E gente, muito obrigada sempre por estarem sempre presente na minha vida. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês com paz, com saúde, com muito amor. Fiquem todas com Deus. Tchauzão!